de Deus, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você, meu irmão? Tudo bem com você, minha irmã? Que a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos estar meditando lá no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 6, uma palavra sensacional. Vamos estar falando sobre Eliseu, profeta Eliseu, que fez um milagre extraordinário, fez o machado flutuar. E eu gostaria de trazer algumas aplicações para a nossa vida dentro desta palavra. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Então fica comigo até o final dessa mensagem e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal para você acompanhar as mensagens que nós colocamos aqui no canal para edificar a sua vida. Não deixe também de curtir, deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você achou da mensagem. A Bíblia conta a história do profeta Eliseu, que foi o sucessor do profeta Elias. O profeta Elias, o grande homem de Deus, um grande profeta, fez grandes maravilhas no nome do Senhor. A Bíblia conta que ele foi levado aos céus, mas antes dele ser levado aos céus, ele chega para o seu moço Eliseu, que seria o seu sucessor, e disse a ele: "O que você deseja de mim? Eu vou ser tomado sobre a sua cabeça. E o que você deseja de mim?" A Bíblia diz que Eliseu pede a porção dobrada do espírito de Elias. Isso aqui eu acho extraordinário, que Elias chega para ele e fala: "Se você me vir ser tomado sobre a sua cabeça, isso vai acontecer." Nós conhecemos um pouco da história, eu vou apenas resumir, estou apenas resumindo para você entender, porque eu quero aplicar alguns pontos aqui para a nossa vida. Então, Elias é tomado sobre a cabeça de Eliseu, é levado aos céus. Eliseu assume então o ministério profético e dá continuidade. Naquela época, Elias também liderava a conhecida escola de profetas. O que era a escola de profetas? A escola de profetas era onde alguns jovens profetas eram treinados, eram ensinados os padrões de um profeta, o comportamento de um profeta, a maneira correta de profetizar, como reconhecer a voz do Senhor, entre outros aspectos que não vamos entrar em detalhe aqui agora para a mensagem não ficar muito longa, muito grande, porque eu quero entrar com você dentro do capítulo de número 6 de 2 Reis. Uma outra hora nós damos mais detalhes sobre esse assunto da escola dos profetas. Então diz a Bíblia que Eliseu, ele assume o ministério profético e também assume a escola de profetas. Então nós vamos ver no capítulo de número 6, eu quero ler com você, gostaria muito que você acompanhasse aí, capítulo de número 6, do segundo livro dos Reis, diz assim: "E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém? Palavra maravilhosa. E a história conta que Eliseu, ele assume a escola de profetas e a obra começou a crescer, o trabalho começou a crescer, começou a desenvolver. O número de alunos começou a aumentar. Então o espaço onde eles estavam se tornou pequeno. O número de alunos aumentou, o espaço se tornou pequeno. E eu gostaria de trazer alguns pontos aqui, algumas aplicações para a nossa vida dentro desse texto. Tenho certeza que você será muito edificado com essa palavra maravilhosa.
Veja bem, o primeiro ponto que eu gostaria de aplicar para a nossa vida, Eliseu, ele era o líder. Preste atenção nessa palavra, que isso aqui é maravilhoso. Eliseu era o líder, mas a iniciativa de ter um lugar maior partiu dos alunos. Eles viram a necessidade e decidiram fazer algo para melhorar. Isso aqui é interessante. O primeiro ponto que eu trago para a aplicação da minha vida. Veja bem, Eliseu, ele era o líder, era o responsável, era quem estava à frente da obra, era quem liderava o grupo. Mas a iniciativa de ampliar o espaço onde eles estavam partiu dos alunos. Os alunos chegaram para o líder, para o profeta Eliseu, e disse: olha, o lugar onde nós estamos é pequeno. Nós temos que aumentar isso aqui, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer alguma coisa para melhorar e pedimos a tua bênção, a tua autorização. Veja bem, os alunos não esperaram o líder dar a ordem, os alunos também não esperaram o líder perceber que era necessário ampliar a escola, ou ampliar o lugar onde eles estavam. Os alunos estavam atentos, estavam alinhados com a visão do líder. E quando os liderados estão alinhados com a visão do líder, a obra só tem a crescer, só tem a se desenvolver. Eu já aprendo uma lição extraordinária que muitas das vezes os liderados veem a necessidade de uma obra e esperam pelo líder, para que o líder resolva. Veio o problema, vem a dificuldade e em alguns casos até criticam, em alguns casos até reclamam e dizem: isso poderia ser melhor. Isso poderia fazer assim, poderia ser desse jeito, isso poderia ser de outra maneira, mas na verdade, muitos não colocam a mão para fazer. Esperam outros ter a iniciativa, percebem o erro, percebem a necessidade, percebem a dificuldade e muitas das vezes não colocam a mão. Mas nesse caso aqui nós aprendemos uma lição maravilhosa. Nós aprendemos que partiu dos liderados a iniciativa de ampliar o lugar, de ampliar a casa. Que venhamos colocar isso no nosso coração e ter também essa iniciativa. Que não venhamos esperar uns pelos outros. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, meu irmão e minha irmã, se está em sua mão fazer o bem, fazer o que é certo, então faça. Peça a bênção do seu líder, do seu responsável, do seu pastor ou de quem quer que seja. Peça para que ele te abençoe, para que ele te autorize e faça a obra, faça o serviço, faça aquilo que você foi chamado para fazer. A necessidade está aí, trabalho tem para fazer. Tem muita coisa para ser feita na obra de Deus. O que não podemos é ficar sentados, prostrados, esperando alguém perceber alguma coisa e falar para a gente fazer. Se você já percebeu, se você viu e ninguém viu, isso quer dizer que você que tem que fazer. Isso quer dizer que está nas suas mãos fazer aquele algo, fazer aquela missão. Amém? Essa é a primeira aplicação dentro desse texto. Tem muita coisa de Deus para a sua vida. Vai segurando o rolo aí, vai segurando o mistério aí, porque a palavra é forte de Deus para o seu coração. O segundo ponto que eu gostaria de aplicar para a nossa vida é que eles reconheceram que a bênção e a direção espiritual estava sobre a vida do líder, a vida do profeta. O que isso quer dizer? Veja bem, eles pediram a autorização do profeta, do líder, e o líder autorizou, o profeta Eliseu autorizou, pode ir. Eles perguntaram: a gente pode ir cortar madeira para ampliar a tenda, ampliar a casa, a escola? E ele disse: pode. Só que um deles entendeu que a bênção de Deus, a unção estava sobre o líder. E por mais que o líder estivesse presente e eles, os alunos, que fossem fazer a obra, a missão, era muito importante que o líder estivesse presente, porque o líder ali representava o próprio Deus. O líder estando presente, a autoridade divina que estava sobre a vida dele estava presente também. Então um deles chega para Eliseu e fala: serve-te de ires conosco, ou seja, vamos com a gente. Seria muito bom que o Senhor estivesse conosco, seria muito bom que o Senhor estivesse presente lá. E o interessante é que Eliseu atende o pedido desse aluno e ele diz: eu irei, então eu vou lá, vou estar com vocês nessa obra aí, nessa missão, e vamos ver o que Deus vai
nos direcionar. Isso aqui é maravilhoso. Segundo ponto que a gente aplica para a nossa vida é que eles reconheceram a bênção. É muito bom quando nós reconhecemos a bênção sobre a vida de um líder, a autoridade e a unção sobre a vida de um líder. É muito bom quando nós entendemos que o direcionamento está na liderança. Então veja bem, meu irmão, veja bem, minha irmã, por mais que nós tenhamos ideias, planos, sugestões para a obra, nós temos que entender que repousa sobre a vida do nosso líder uma autoridade maior. E é lindo demais quando nós respeitamos essa autoridade. Aí você pode dizer, não, mas parece que o meu líder está fora da direção. Querido ou querida do Senhor, se ele estiver fora da direção, é ele e Deus. Cabe a nós respeitar a unção que está sobre a vida do nosso líder e entregar nas mãos do Senhor e fazer a obra, fazer aquilo que nós temos que fazer. O interessante é que os jovens foram cortar a viga e entenderam que a unção estava sobre a vida dele, a vida de Eliseu, e pediram que ele estivesse presente. Isso aqui é muito lindo, porque qualquer problema que desse ali, quem resolveria era Eliseu. Qualquer problema que acontecesse ali, o responsável era ele. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para a nossa aplicação está no versículo 3 e no versículo 4. Isso aqui é lindo demais. O terceiro ponto é: seja objetivo na missão. Versículo 3 e versículo 4 diz assim: E disse um: serve-te de ires com os teus servos, e disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Então veja bem, o que é ser objetivo na missão? Qual era a missão? A missão era ir até o Rio Jordão, até a margem do Rio Jordão, para cortar madeira. Então eles saíram, chegaram lá e cortaram madeira. Muitas das vezes o líder passa uma missão, muitas das vezes nós temos algo para fazer e nós queremos fugir daquilo que foi nos imposto. Nós queremos mudar a rota, nós queremos mudar o percurso e queremos fazer algo diferente, queremos inovar. Querido, isso é um perigo muito grande. Há um perigo muito grande em você querer mudar a rota, mudar o percurso. Nesse caso aqui, os jovens saíram para cortar madeira e eles foram e cortaram madeira. Então veja bem, se o líder passa para você uma missão, um exemplo, o líder chega para você e diz: eu queria que você levantasse um clamor pela saúde dos irmãos. É só um exemplo básico que eu estou dando aqui para a gente ilustrar. Aí a pessoa vai receber uma missão para levantar um clamor pela saúde dos irmãos. E essa pessoa que recebeu essa missão, de repente decidiu que não basta apenas levantar um clamor, ela quer levantar um clamor, ela quer cantar um hino e também deixar uma palavra. Veja bem, querido, se o teu líder ele passou para você uma missão, para você levantar um clamor, então faça isso, levante um clamor. Mas então quer dizer que eu não posso fazer nada além disso? Não estou dizendo que o Espírito Santo não possa te dar uma inspiração. Claro que pode. Não estamos aqui querendo restringir o agir do Espírito Santo. Mas veja bem, se o Espírito Santo te der uma direção diferenciada daquilo que é para ser feito, cabe a você estar alinhado com a tua liderança. Cabe a você chegar ao teu líder e falar assim: olha, eu recebi algo de Deus para entregar para a igreja, para falar com a igreja e pedir a ele a autorização. O que não pode é você por si só tomar a tua direção e fazer o que você quer, sendo que o teu líder te passou uma missão. A Bíblia diz que o reino dividido ele não subsiste. As coisas de Deus são feitas com ordem e decência. Então veja bem, se você recebe uma missão de Deus e você quer fazer outra coisa, você lembra de uma história que o profeta recebeu uma missão para profetizar e o Senhor disse: olha, você não pode comer pão naquela cidade, não pode beber água. E o profeta, na verdade, chegou lá, cumpriu a missão, só que na hora de vir embora, ele descumpriu a ordem de Deus e infelizmente acabou morrendo, devorado por um leão. Então, essa história ilustra que nós, quando temos uma missão de Deus, nós devemos ser objetivos, devemos ser específicos naquela missão. Os jovens foram e cortaram madeira e foram bem-sucedidos. Agora olha só que coisa interessante, eles reconheceram a autoridade do líder, chamaram o líder para estar com eles
e viveram um milagre. Por quê? Porque a Bíblia diz que o machado caiu. E a Bíblia diz também que o machado flutuou, nadou. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe o que isso quer dizer? Fisicamente isso é impossível. Aos olhos humanos isso é impossível. Um machado, o ferro de um machado flutuar, boiar em cima da água. Mas para Deus, louvado seja o nome do Senhor, nada é impossível. Outro ponto que eu gostaria de destacar com você é que o aluno, ele deixou o machado cair. Mas veja bem, muita gente só fala que o machado caiu, mas as pessoas esquecem de dizer também que ele cortou a viga. O texto está explícito dizendo que, e derrubando uma viga, o machado caiu. Então veja bem, qual era a missão dele? A missão era cortar a viga, correto? Então ele foi e cortou a viga, mas infelizmente o machado caiu. Isso aqui é lindo demais, isso aqui é extraordinário, que ele cortou a viga e o machado caiu. O machado só caiu, primeiro ponto, o machado caiu porque ele estava usando. Então às vezes a gente critica a pessoa que deixou o machado cair, a gente critica a pessoa que fez alguma coisa errada, mas só deu errado porque tentou fazer. Só deu errado porque colocou a mão para fazer. E quantos estão sentados só observando, não mete a mão para fazer e critica aquele que está fazendo. Então isso aqui é uma aplicação para a nossa vida. Muito interessante. Ele cortou a viga. O machado caiu, mas ele cortou a viga. Ou seja, a missão dele era cortar a viga. Então a viga foi cortada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos esquecer disso. Às vezes as coisas dão errado. Às vezes não acontece como a gente gostaria que acontecesse. Mas veja bem, você cumpriu a tua missão? Será que tudo deu errado, não deu nada certo? Nesse caso ali, o que deu errado foi que o machado caiu. Mas se olhar para trás, vai ver que a viga estava derrubada no chão. Muitas das vezes a gente só olha para o machado que caiu e esquece que a viga está lá tombada no chão. Ou seja, a missão foi cumprida. Louvado seja o nome do Senhor. Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, que é interessante também, é que o machado ele era emprestado. Veja bem, nós trabalhamos, nós fazemos força, nós derrubamos a viga, mas o machado não é nosso, a ferramenta não é nossa. A ferramenta ela é emprestada, ela tem dono, tem que prestar conta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você está entendendo isso, meu irmão e minha irmã, essa palavra de Deus para o seu coração. Você pode derrubar a viga, você pode trabalhar, você pode cumprir a missão, mas não se esqueça que a ferramenta que você usou, ela é emprestada, ela tem um dono, então você vai ter que prestar conta. Talvez você canta que é uma maravilha, pessoas choram, se emocionam, sentem a presença de Deus, mas esse dom tem dono. Talvez você prega, tem uma habilidade extraordinária de lidar com a palavra, mas essa ferramenta não é sua, essa ferramenta é emprestada, ela tem dono. Talvez você esbanja dons espirituais e as pessoas te acompanham por conta dos dons que você tem. Mas esses dons, essas ferramentas que você tem para usar na obra, elas não são suas, elas são emprestadas. Então, cuidado com essas ferramentas. Quantos recebem ferramentas para trabalhar na obra, para ampliar a obra e infelizmente não zelam, não cuidam da ferramenta, largam a ferramenta no canto e esquecem que tem uma missão para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa palavra ela é maravilhosa. Outro ponto que eu gostaria de destacar com você nessa mensagem linda para o nosso coração, mensagem extraordinária, tem falado muito ao meu coração essa palavra. Outro ponto que eu gostaria de destacar com você é que o machado não caiu completamente. Observe isso. Eu gosto dos detalhes, então preste atenção nesse detalhe. A Bíblia diz que o ferro do machado caiu. Então veja bem, o ferro do machado caiu, mas o cabo do machado estava na mão do moço, na mão do rapaz. Então veja bem, o machado naquela época era uma ferramenta muito importante, porque naquela época eles não tinham a facilidade que hoje nós temos de ir numa casa de material ou em qualquer outro lugar para comprar uma ferramenta. Naquela época eles tinham dificuldade, nem todo mundo tinha machado, nem todo mundo tinha uma enxada, nem todo mundo tinha uma pá. Hoje tem maquinário, tem fábricas, indústrias
que fabricam isso aos montes com muita facilidade. Antes era tudo a ferro e fogo, ferro e fogo. Então era mais difícil e, obviamente, que era mais caro também para comprar uma ferramenta dessa. Mas veja bem, a ferramenta era difícil de conseguir, o ferro. Mas o cabo era fácil. O cabo era só conseguir em qualquer floresta ir lá cortar um cabo e colocar no machado. O que caiu foi o mais importante. Isso aqui é interessante, o que caiu foi o ferro do machado que caiu. E o cabo ficou na mão do rapaz. Isso aqui é interessante. O cabo ele podia conseguir outro com muita facilidade, mas o machado não. Aqui eu vejo uma participação muito grande, é uma aplicação para a nossa vida. O cabo representa a nossa parte e o machado, a parte de ferro, representa a parte de Deus, ou seja, é um complemento, ok? Eu quero que você entenda isso. Deus nos usa na obra, certo? Nós fazemos a obra em parceria com Deus. Deus entra com a parte que nós não temos condição de entrar e nós entramos com a nossa parte. O cabo de madeira representa o que nós podemos fazer. Agora, o machado representa aquilo que só Deus pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem coisa na obra que você pode fazer. Você pode dobrar os joelhos para clamar, mas quem faz o milagre é Deus. Você pode abrir a boca e pregar a palavra, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então nós fazemos a nossa parte e Deus é poderoso para fazer a parte dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outra parte que eu gostaria muito de meditar com você também nessa palavra que é extraordinária é que o machado caiu na água. Então, quando o profeta chegou e eles clamaram, meu Senhor, era emprestado. Veja bem, o que o profeta falou? O profeta não acusou, o profeta não questionou, o profeta não brigou e não falou assim, quem foi que derrubou o machado? Quem foi que fez isso? Não, ele simplesmente chegou e falou assim, onde caiu? Qual foi o lugar que caiu? Aonde o machado foi derrubado? E o rapaz foi e disse, foi ali. Então foi exatamente lá que ele foi procurar o machado. Então olha só que coisa extraordinária. Se o machado caiu na água, não procura em outro lugar. Isso aqui é lindo demais. Se o problema foi ali na água, não procure resolver o problema em outro lugar. Isso aqui é mais uma aplicação para a nossa vida. Às vezes, nós temos um problema para resolver, aconteceu algo aqui. E nós queremos resolver na casa do vizinho. Pelo amor de Deus, fica ligado com essa palavra, meu irmão. Fica ligado com essa palavra, minha irmã, que Deus está falando ao nosso coração. Medita nessa palavra. Então, se o problema é aqui, dentro de casa, resolva o problema dentro de casa, meu irmão. Resolva o problema dentro de casa, minha irmã. Se você está com um problema dentro de casa, é dentro de casa que tem que solucionar o problema. Não é na porta da vizinha, não é na casa do vizinho, não é na barraca, não é no mercado, não é na rua. Às vezes você está com um problema em casa e você quer resolver na casa dos outros, você quer resolver na rua, quer resolver em qualquer outro lugar. Querido, se o machado caiu dentro de casa, é dentro de casa que você tem que procurar. Se você está com um problema na congregação local, é o teu pastor que você tem que procurar. É o teu irmão que você tem que ir até ele, pedir perdão, conversar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O machado caiu onde? Então procure onde caiu o machado e resolva o problema ali. Não tinha como um milagre acontecer se Eliseu fosse em outro lugar. Já pensou? Se Eliseu fizesse, onde caiu o machado? O machado caiu aqui, profeta. E Eliseu chegasse e voltasse para casa? Não ia resolver o problema. Não, se o machado caiu ali, então é aqui e agora que nós temos que resolver o problema. E é hoje. Por quê? Porque senão poderia acontecer outra coisa e, não sei, o machado sumir dali, a correnteza com muita força a levar, ou esquecer o lugar aonde caiu. Não sei, poderia acontecer centenas de coisas. Então, às vezes, acontece um problema hoje, nós passamos meses para resolver o problema e depois a coisa se esfria, se acalma, aparentemente está resolvido, mas não está. E nós achamos que o problema foi solucionado. Então, se acontecer um problema, resolva o problema. Se não está legal com a sua esposa, não está legal com o seu esposo, resolva o problema. Se não está legal na sua congregação, juntamente com o seu pastor, com os irmãos da sua congregação, resolva o problema.
Se o problema está no trabalho e você não está conseguindo desenvolver a tua função no trabalho juntamente com o seu gerente ou com o seu patrão, resolva o problema. Não traga o problema do trabalho para dentro de casa. Escute isso que Deus está falando com alguém aí agora. Deus está falando, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você está com um problema dentro do trabalho. Todo dia você vai trabalhar e você fica estressado e volta para casa estressado, descarrega tudo nos filhos, descarrega tudo na esposa. Meu irmão, minha irmã, seus parentes, seus familiares, não tem culpa disso. Resolva o problema lá, é lá que você tem que resolver o problema. E quando chegar em casa, chegue em paz no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor com essa palavra. Outro ponto que eu gostaria de destacar para a gente finalizar essa palavra, a palavra abençoada de Deus para o seu coração e para o meu coração. Então veja bem, o machado afundou na água. O profeta corta um pedaço de pau, joga em cima da água e quando ele joga aquele pedaço de pau em cima da água, o machado começa a flutuar e começa a boiar. Glórias a Deus. A ferramenta que o jovem usou para cortar a viga, a ferramenta que servia para fazer a obra tinha afundado. A esperança daquele rapaz também se afundou. Só que de repente chega o homem de Deus representando o nosso Senhor, representando a autoridade divina e ele diz: aonde foi que afundou? Aonde você perdeu a ferramenta? Foi aqui, meu Senhor. Ele vai lá e faz o milagre, traz para a superfície de novo aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que não tinha mais jeito, voltou para a superfície. Talvez você que está me ouvindo agora, neste exato momento, já perdeu as esperanças. Um dia você trabalhou, um dia você fez a obra. Hoje, infelizmente, o machado afundou. Mas eu quero dizer para você, no nome de Jesus, que Deus ele vai entrar com providência na sua vida, na sua família. É só você lembrar aonde caiu, como diz a palavra do Senhor. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Então, se você deixou de fazer a obra do Senhor, se você deixou de orar, deixou de fazer missões, deixou de evangelizar, de cantar, de pregar, querido e querida do Senhor, lembra onde caiu, que o Senhor vai fazer flutuar e vai trazer isso para a superfície novamente e você vai voltar à obra no nome de Jesus Cristo. Aquilo que você não pode fazer, Deus é poderoso para fazer. Lembre-se, o machado afundou, mas o cabo do machado ainda está na sua mão. Glórias a Deus. Não adianta se esconder, não adianta fugir, não adianta correr. Todo mundo está vendo que o cabo do machado está na sua mão. Aonde está a ferramenta? É notório que você tem um dom, é notório que você tem talento, é notório que você já fez algo na obra de Deus, mas infelizmente alguns estão com o machado no fundo do rio. Mas Deus vai trazer para a superfície no nome de Jesus. Amém, meu irmão e minha irmã? Fique com essa palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza que Deus falou muito ao seu coração, porque falou ao meu coração. Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe essa mensagem com mais alguém. Manda para os seus grupos de WhatsApp, para um parente seu, para um amigo seu. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a vida dele, a vida dela também. Caso você não seja inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, nos ajude, deixando o seu gostei, deixando o seu comentário também e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.